Pessoal, a justiça determinou que vai sim haver prova. E agora? Será que vai haver mesmo? Tu acha que a história acabou? Já digo pra você que a história não acabou não. Senão eu nem precisava fazer um vídeo, né, pessoal? A história não acabou. Então vem comigo após a vinheta que eu vou te explicar tudinho. E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área, e como prometido, porque eu prometi no vídeo anterior, que tá aqui em cima e também vou botar na descrição, eu prometi que ia ficar acompanhando e ia avisar vocês qualquer notícia sobre o adiamento do Enem. E cá estou eu. Bem, o que acontece, galera? É verdade, sim, que a Justiça chegou e falou, não vai haver adiamento. Vai continuar a data que está e ponto final. Não há motivos para o adiamento. Mas calma, que a gente tem mais história para contar. Tem que assistir até o final, sim, porque pode sim ter uma reviravolta. Nem que seja em alguns locais, mas pode ter sim uma reviravolta. Então, o que acontece? Essa decisão, ela para alguns é ótima, para outros eu sei que vai ser ruim. É difícil a gente ter uma decisão que realmente ia agradar todo mundo, na verdade é essa. Mas há de convir que nós estamos num momento crucial. Nós estamos passando aí de 1.000 mortes diárias de Covid no Brasil. Além disso, já passamos de 200 mil mortes, já estamos em 204, 205 mil mortes. Inclusive, uma das pessoas que vieram a falecer foi o diretor responsável pelo Enem, que estava no cargo desde 2019 e morreu por Covid. Então, galera, é importante que você tenha em mente a priori que você vai fazer a prova no dia, em essa semana, semana que vem, e vai chegar com todos os cuidados possíveis para mandar bem na prova e ser aprovado. Agora, por que eu estou dizendo que pode sim ter uma pequena reviravolta? Bem, a gente tem alguns motivos. Um deles eu vou falar para vocês. Porque nessa decisão falou o seguinte, que alguns lugares, algumas cidades que tenham um elevado risco de contágio, que justifique essas medidas mais severas de restrição, circulação, lockdown, caberá quem? Às autoridades a impedir a realização da prova. Então, na verdade, essa decisão ela meio que jogou um pouquinho para as autoridades, para o governo, para a parte sanitária também. E se for tomada essa decisão nessa cidade ou nessas cidades, o INEP ele vai ser responsável pela reaplicação de uma prova, de um exame, como se fosse uma segunda chamada. Então, se você está apreensivo com isso, cabe na sua cidade você pressionar as autoridades locais. A gente sabe que algumas cidades estão com aquela bandeira vermelha e tudo mais, com risco alto de contágio. Então, talvez nessas cidades, se você é residente disso, você pode ter esse Enem adiado, pode ter essa segunda chamada, sim. Além disso, essa decisão ela cita também que peculiaridades regionais ou municipais devem ser analisadas caso a caso e cabendo a decisão às autoridades sanitárias locais para interferir ou não nessa aplicação da prova. Em localidades específicas, então, algumas cidades vão ter que ter um cuidado maior, outras pode ser que a decisão seja mesmo adiar, fazer essa segunda chamada. Inclusive, nessa decisão, o julgamento foi que o INEP, as medidas adotadas pelo INEP, que eu botei naquele vídeo em cima, botei o vídeo aqui na descrição, para neutralizar ou minimizar o contágio a respeito do coronavírus, elas são adequadas para viabilizar o exame. Ou seja, essas medidas elas são eficazes. E, enfim, tem muita gente que vai criticar, outras pessoas que vão falar que está tudo bem. Eu já vi alguns especialistas falando que há um risco sim moderado, que esse risco ele não é baixo. Já vi outros falando que o risco é baixo, que tudo bem fazer a prova. Independente disso, é importante que você saiba
que o risco ele não é zero. Não existe risco zero, pessoal. É importante a gente saber isso. Então, evitar aglomeração, usar máscara, álcool em gel, lavar sempre as mãos, são medidas sim muito importantes, porque em nenhum local vai haver risco zero. Vai haver riscos menores, ok, mas o risco zero não existe em nenhum local. Agora, ainda assim pode haver uma reviravolta. Por quê? Porque a Defensoria Pública já recorreu dessa decisão. Então, se ela já recorreu dessa decisão, pode ser que a gente tenha uma reviravolta no final. É claro que eu acho muito difícil. A minha opinião é que vai ser muito difícil, nessa altura do campeonato, realmente adiar o Enem, por mais que tenha esse recurso aí da Defensoria Pública. Mas, enfim, tudo é possível. De qualquer forma, eu acho difícil. Eu acho que você já tem que estar com a mente preparada para, sim, realizar essa prova. E esse recurso ele está no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, TRF3. E os argumentos que foram levantados por esse recurso é que a decisão ela foi, enfim, de certa forma incompleta e equivocada. Por exemplo, falando que a ventilação local ela foi desconsiderada pelo INEP. E a ventilação local a gente sabe, né? Janelas abertas, ventiladores, isso é muito importante. Então, de acordo com esse recurso, né, fala que, poxa, não, calma aí. Tem algumas coisas que não estão sendo consideradas, que podem sim aumentar o risco de transmissão, e não deixa de ser uma verdade, tem que considerar a ventilação local sim, e a gente acha que não, tem que adiar. Enfim, galera, como eu falei anteriormente, independente da decisão, nunca a gente vai agradar todo mundo, mas de qualquer forma é muito difícil nessa altura do campeonato, até porque já sofreu um revés de primeira instância, vamos dizer assim, eu não sei nem se essa parte é primeira instância mesmo, mas enfim, né, já sofreu um revés porque a juíza, no caso, ela não autorizou esse adiamento, então eu acho que é muito difícil mesmo. Eu acho que não vai rolar esse adiamento, é a minha opinião. E até alguns locais, como por exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte, de BH, já falou que ó, o Enem está confirmado, eu não vou adiar não. A gente tem todas as condições necessárias para a aplicação da prova, então a gente não vai adiar. Então cabe a você, estudante, verificar com sua cidade, seus municípios, tudo certo ou não para a realização da prova. Então, como eu falei anteriormente, essa decisão ela ficou um pouquinho colocada ali para as autoridades, né, para os governantes. Então, cabe você saber aí qual a situação da sua cidade, do seu município, para saber se realmente você vai ter que fazer a segunda chamada ou não. Apesar de, mesmo assim, eu, JJ, acreditar que seja muito difícil esse adiamento. E agora eu quero saber, comenta aqui embaixo se vocês já estão preparados, já estão com essa cabeça de que provavelmente não será adiado. O que vocês acham disso tudo? Fala aí, comenta aqui embaixo, vamos interagir um pouquinho, porque só eu que ficar falando para a câmera é meio chatinho. Então comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. E não esquece, né, galera? Dá aquele like no vídeo, compartilha essa informação que é muito importante para os seus amigos, para quem está prestando o vestibular, e eu vou te ver num próximo vídeo, beleza? Não se esquece, acaba se inscreve aí no canal, pô, não custa nada, se inscreve lá, porque a gente vai ter vídeos demais nessa reta final, que são muito importantes para você. É isso, galera, vou ficando por aqui, um grande beijo e tchau, tchau.